Quando Aegon III morreu no 26º ano de seu reinado, 157 anos depois que o conquistador foi coroado, deixou para trás 2 filhos e 3 filhas. O mais velho dos meninos, Daeron, nasceu no ano de 143. O herdeiro do rei Aegon III Targaryen tinha um irmão mais novo, o príncipe Baelor, e 3 irmãs mais novas, as princesas Daena, Rhaena e Elaena. Daeron era um simples jovem de 14 anos quando assumiu o trono, talvez por causa do encanto e genialidade de menino, ou talvez por causa das lembranças do que acontecera durante a regência de seu pai. O príncipe Viserys escolheu não insistir em uma regência enquanto o jovem rei fosse menor de idade. Em vez disso, Viserys continuou a servir como mão, enquanto o rei governava com habilidade e capacidade. No momento da sua coroação, poucos previram que Daeron, primeiro de seu nome, se cobriria de glórias como seu ancestral Aegon, o Conquistador, do qual usava a coroa. Seu pai preferira um aro simples. Mesmo assim, essa glória se transformou em cinzas, quase com a mesma rapidez. Daeron há muito sentia que a independência de Dorne representava um negócio inacabado para os Targaryen, e após sua ascensão ele jurou retificar o erro de seus ancestrais. Aqueles que o conheciam diziam que ele era um jovem de raro brilho e força. Daeron, inicialmente, encontrou resistência de seu tio, seus conselheiros e de muitos grandes senhores quando propôs pela primeira vez completar a conquista, trazendo Dorne para o reino. Seus senhores o lembraram de que, ao contrário do conquistador e de suas irmãs, ele não tinha mais dragões para usar na guerra. Ao que Daeron respondeu com uma frase que se tornaria famosa: "Você tem um dragão. Ele está diante de você." A mão do rei e os seus conselheiros tentaram dissuadir o rei da ideia de conquistar Dorne, mas no fim, o rei não podia ser contrariado, e quando revelou seus planos, formulados com a ajuda e conselho de Alyn Velaryon, o Punho de Carvalho, alguns começaram a pensar que talvez pudessem ser executados, pois a campanha proposta era muito melhor do que a do próprio Aegon. Para evitar falhas, Daeron estudou e revisou todos os erros cometidos durante a Primeira Guerra Dornesa. Quando a conquista de Daeron finalmente começou, após muito tempo de planejamento, Daeron provou amplamente seu talento no campo de Dorne, que por centenas de anos desafiara a Campina, as Terras da Tempestade e até os dragões da casa Targaryen. Daeron dividiu seu exército em 3 forças, uma liderada por o Lord Tyrell, que atravessou o Passo do Príncipe na extremidade ocidental das Montanhas Vermelhas de Dorne, uma liderada pelo mestre dos navios, Alyn Velaryon, viajando pelo mar, e outra liderada pelo próprio rei Daeron, marchando pela passagem traiçoeira chamada Caminho do Espinhaço, onde fez uso de trilhas de cabras e outros percursos considerados muito perigosos para desviar das torres de vigia de Dorne e evitar as mesmas armadilhas que haviam capturado Orys Baratheon, a mão do rei Aegon Conquistador, durante a Primeira Guerra Dornesa há muitos anos atrás. A captura de Orys resultou na perda da mão da espada. O jovem dragão derrotou cada exército que tentou detê-lo. O Passo do Príncipe foi conquistado com facilidade pelo Lord Lionel Tyrell. E o mais importante, a frota real tomou Vila Tabueira, e em seguida foi capaz de seguir rio acima. Com Dorne efetivamente dividida ao meio com o controle do Lord Alyn sobre o Sangue Verde, as forças dornesas no leste e no oeste não podiam mais se ajudar diretamente. A partir daí, originou-se uma série de batalhas ousadas que precisariam de um livro da biblioteca da Cidadela para serem completamente contadas. Muitas narrativas desta guerra podem ser encontradas, mas a melhor é A Conquista de Dorne, relato do próprio rei Daeron sobre sua campanha, que é corretamente considerada uma maravilha de simplicidade e elegância, tanto na prosa quanto em suas estratégias. Daeron conseguiu dominar grande parte de Dorne, mas ainda faltava subjugar Lança Solar e a Casa Martell. Um ano após o início da conquista de Dorne, os invasores estavam nos portões de Lança Solar. Antes que Daeron pudesse subjugar Lança Solar,
ele precisava abrir caminho através da então chamada Cidade das Sombras. No ano de 158, o rei Daeron subjugou o Lança Solar, e o príncipe de Dorne e 40 de seus mais poderosos senhores dorneses dobraram o joelho para Daeron na submissão de Lança Solar. O jovem dragão realizara o que Aegon, o conquistador, jamais conseguira. Daeron se tornou o primeiro rei Targaryen a conquistar Dorne e unir todos os 7 reinos, apesar de ter perdido 10.000 homens na guerra. Daeron escreveu o livro A Conquista de Dorne, mas nele, Daeron exagerou o número de seus inimigos para fazer com que sua conquista parecesse maior do que realmente foi. Ainda havia rebeldes nos desertos e nas montanhas, homens rapidamente marcados como foras da lei, mas eram poucos no início. O rei prontamente consolidou o controle de Dorne, lidando com os rebeldes conforme os encontrava. Mas se livrar desses rebeldes não foi fácil. Em um episódio infame, uma flecha envenenada destinada ao rei atingiu seu primo, o príncipe Aemon, filho caçula do príncipe Viserys, que se jogou no caminho da flecha. Aemon teve de ser mandado para a casa de navio para se recuperar. Mesmo assim, no ano 159, Dorne estava pacificada, e o jovem dragão, livre para voltar em triunfo para Porto Real, deixando Lord Tyrell em Dorne para manter a paz. Como garantia da futura lealdade e bom comportamento de Dorne, 14 reféns de nascimento nobre foram levados com o rei para Porto Real, filhos e filhas de quase todas as grandes casas de Dorne. Mas essa tática se provou menos efetiva do que Daeron esperava. Ainda que os reféns ajudassem a garantir a lealdade contínua de seu próprio sangue, o rei não previra a tenacidade dos plebeus de Dorne, sobre os quais não tinha controle algum. Dizem que 10.000 homens morreram na batalha por Dorne, mas 40.000 morreram no curso dos 3 anos seguintes, enquanto o povo dornês lutava com teimosia contra os homens do rei. Daeron deixou o Lord Lyonel Tyrell no comando de Dorne. Ele tentou corajosamente sufocar o fogo da rebelião, viajando de castelo em castelo a cada volta da lua, punindo qualquer apoiador dos rebeldes com a forca, queimando vilas que abrigavam foras da lei, e assim por diante. Mas o povo revidava, e cada novo dia encontrava suprimentos roubados e destruídos, campos queimados, cavalos mortos, e lentamente a contagem dos soldados e homens de armas mortos crescia, mortos nos becos da Cidade das Sombras, emboscados entre as dunas, assassinados nos campos. Mas a rebelião começou de verdade quando Lord Lyonel Tyrell e sua comitiva viajaram para Arenito, onde ele foi assassinado em uma cama cheia de escorpiões. Conforme a notícia de sua morte se espalhava, a rebelião aberta varreu Dorne de um canto ao outro. Cartas dornesas registradas em Areias Vermelhas, do mestre Gareth, sugerem que o próprio Lord Corgyle, senhor de Arenito, organizou o assassinato de Lord Lyonel Tyrell. Contudo, seus motivos foram assunto de especulações nos anos posteriores. Alguns dizem que ele ficou bastante irritado que sua demonstração inicial de lealdade, ao colocar fim no agito de um dos mais notórios senhores rebeldes, tivesse recebido pouca consideração por parte do Lord Tyrell. Outros afirmam que esta ajuda inicial era parte de um plano traiçoeiro que Lord Corgyle tramou com seu castelão para fazer o Lord Tyrell confiar nele. No ano de 160, o jovem dragão em pessoa foi obrigado a voltar a Dorne para acabar com os rebeldes. O rei Daeron teve várias vitórias conforme lutava pelo caminho do espinhaço, enquanto Lord Alimpunho de Carvalho descia novamente sobre Vila Tabueira e o Sangue Verde. Aparentemente frágeis, no ano de 161, os dorneses concordaram em se reunir para discutir os termos de rendição, mas era traição e assassinato que eles planejavam, não paz. Em uma traição sangrenta, os dorneses atacaram o jovem dragão e sua comitiva sob uma bandeira de paz. 3 cavaleiros da Guarda Real foram assassinados na tentativa de proteger o rei. O 4º cavaleiro, para sua eterna vergonha, largou a espada e se rendeu. O príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão, foi ferido e capturado, mas não antes de matar 2 dos traidores. O jovem dragão foi morto com a Blackfyre nas mãos,
Cercado por uma dúzia de inimigos, ele tinha apenas 18 anos. Assim, o reinado do rei Dairon I durou apenas 4 anos. Embora ele tenha alcançado grandes feitos durante seu curto período como rei, sua ambição se provara grande demais.